Deus, momento de alegria estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, neste culto da vitória, culto de quinta-feira. Sempre menciono, dizendo que o nosso Deus é vitorioso. Nós temos que absorver esse entendimento. Por quê? Porque eu também vou vencer. Se o meu Pai, se o meu Deus, se aquele que me chamou, se aquele que me perdoou, se aquele que me libertou, se aquele que me vocacionou é vitorioso, consequentemente também os seus filhos, os seus servos serão vitoriosos. Louvado seja o nome do Senhor por este momento aqui na casa dele, momento de adoração, momento de conectarmos com o Senhor. Vocês sentiram a presença de Deus durante o louvor? Glória a Deus. Há uma diferença de você estar em casa, com o seu fone de ouvido, com o seu celular, adorando ao Senhor. Muito bom, devemos fazer isso. Mas na casa do Senhor há um poder sobrenatural que é manifestado. E nós somos todos renovados no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje é Igreja, o Hospital Celestial. Você já se deparou com alguém que está desigrejado? Acredito que sim. Foi feita uma pesquisa e foi constatado que a quantidade de pessoas que uma hora caminharam com Cristo, por um motivo ou outro, se afastaram, é muito maior do que aqueles que estão congregando, que estão ali fielmente participando das atividades da igreja, que faz parte de uma congregação. E na semana passada eu me deparei com mais uma dessas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Eu tenho uma vocação nesse sentido. Deus havia me falado há muitos anos atrás que iria me direcionar nesse sentido. As ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, crente desviado. Por onde eu vou, eu sempre encontro com uma pessoa assim. E na semana retrasada aconteceu isso. Eu estava na fila, esperando o médico chamar. E aí ela puxou o assunto. Olá, tudo bem e tal. E eu já fui logo perguntando se é crente, que para mim eu só quero conversar da Bíblia, só quero conversar de Cristo. Para mim, o assunto que vale é esse. De mais nada. Eu já fui logo direto ao ponto. Você é crente? Cristã? Aí ela já foi falando. Sim, fui cristã por algum tempo, agora estou afastada. Aí eu já vou logo perguntar o porquê. Por que você está assim afastada da igreja, afastada da comunhão? Aí todos têm a sua justificativa, todos têm a sua resposta, todos têm o seu argumento. E aí eu trouxe para este momento reflexões importantes sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque na cabeça dos desigrejados, quase todas as respostas são assim: eu me decepcionei com isso, me decepcionei com aquilo, me decepcionei com comportamento de um e de outro, geralmente coisas fúteis, coisas insignificantes. Deixar o autor da vida, deixar de obedecer a Deus, está em pecado, correndo o risco de ir para o inferno por causa de uma bobagem, por causa de uma coisinha, por causa de picuinhas. Então, esse texto vai nos ajudar a lidar com isso quando a gente se deparar com situações semelhantes, e aquele que é crente está firme ficará feliz demais com essa palavra. Aqueles que estão desigrejados, que irão ver essa mensagem posteriormente, vão voltar para a casa do Senhor. E os incrédulos e descrentes ficarão alarmados, porque a palavra de Deus é um fogo devorador, é um fogo consumidor, é um fogo que toca no mais íntimo do ser humano. Então, vamos adentrar logo na mensagem. Antes eu vou fazer uma pergunta: quem fundou a igreja? O próprio Senhor Jesus Cristo. Olha aí, Mateus capítulo 16, versículo 18. Foi o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Messias, foi quem fundou, estabeleceu, criou a igreja. Maravilha de Deus. Nós vamos saber o porquê que a igreja existe. Olha só: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O crente fica jubiloso, fica alegre, fica assim, querendo dar glória a Deus quando relê essa passagem, ou quando toma conhecimento pela primeira vez, porque quem criou não foi um Deus como os deuses das nações. Quem criou não foi um homem, quem criou foi o próprio Filho de Deus, o próprio Deus Altíssimo. Estava falando ali com Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, referindo a si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus já deixou explícito que o inferno iria combatê-la, que o inferno iria se posicionar contra, iria declarar guerra, mas ele já deixou claro que o inimigo não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então, irmão, nós estamos em boas mãos, nós estamos do lado da vitória, nós estamos do lado daquele que nunca perdeu uma batalha, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que venceu as trevas, venceu Satanás no céu. Sim ou não? Os irmãos sabem que antes da criação dos céus e da terra, houve uma guerra no céu, sim ou não? Vocês já leram o livro de Apocalipse, estão cientes dessa guerra que aconteceu. E Cristo derrotou o maligno e expulsou Satanás do céu. E ele viu como um raio a queda dele. E mais, ele desceu e veio e derrotou ele novamente aonde? Aonde? Aqui foi a maior derrota de Satanás. E no livro de Corinto, lá está claro, escrito pelo apóstolo Paulo: e em breve, o Deus de paz fará o quê? Esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Então olha só, Cristo vitorioso no céu, Cristo vitorioso na cruz e Cristo vitorioso no juízo final. Está lá bem explicadinho no livro de Apocalipse. E o diabo, a besta, o falso profeta e todos os que não quiseram obedecer esse livro e andar com Deus serão atirados no lago de fogo e enxofre. Lá sim será a sua condenação. É sério ou não é sério, irmãos? Mas por outro lado ficamos felizes porque nós estamos do lado daquele que é todo poderoso, que é o juiz de toda a terra, que julga os vivos e os mortos e retribui a cada um conforme a sua fidelidade, conforme a sua fé, conforme a sua dedicação. E por isso nós estamos alegres nesta noite. Problemas vários, mas felizes, mas esperançosos de que este Deus vai intervir na nossa história, vai trazer resposta, vai trazer solução, vai se manifestar com poder na sua vida, porque o nosso Deus é vitorioso. A natureza dele é essa, de combater contra o inimigo. Que maravilha! Ele já falou logo ali, o inimigo vai combater, vai se levantar, vai ficar raivoso, mas já foi falando aqui agora, não prevalecerão contra a minha igreja, contra os meus servos, contra as minhas ovelhas. Então quem criou foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, foi quem criou a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Olha só, aí já é Paulo escrevendo a igreja de Colossos. Ele é a cabeça do corpo, se referindo a quem? A Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Louvado seja o Senhor. Então Cristo reina, Cristo está em primeiro lugar, Cristo rege todas as coisas. Irmão, Ele continua dando sabedoria, dando inteligência, dando coragem, dando ânimo, inspirando a liderança, dando capacidade para fazer a obra de Deus fluir, para fazer a obra de Deus crescer, para fazer romper a palavra dele, e que o evangelho chegue aos quatro cantos da terra. Onde estiver um ser humano, debaixo do céu, vai ouvir falar do Senhor Jesus Cristo, que Ele ama, que Ele perdoa, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele sim realiza sonhos. Sim, o reino de Deus vai avançar devido ao cabeça que continua liberando poder, liberando sabedoria para a obra dele avançar. E para a alegria dos irmãos, há pesquisas recentes dizendo que o cristianismo, irmão, está avançando na terra, e está desmascarando as mentiras de Satanás, e o povo está percebendo que de fato Jesus Cristo é o autor da vida. Mais de 8.000 religiões existem,
E o povo está entendendo, mais religiões, mais sofrimento, mais injustiça, mais dor, mais angústia, mais divórcio, mais morte, mais tudo que é ruim, então tem algo errado. Eles estão percebendo que onde o evangelho genuíno chega por meio dos servos de Deus, as pessoas se convertem. Então o ladrão deixa de roubar, então o mentiroso deixa de mentir, então o perverso deixa a sua perversidade, então o adúltero torna-se fiel à sua esposa. Então o mundo está percebendo que só há vida, só há transformação onde o nome do Senhor Jesus Cristo é anunciado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão Jaime, e na igreja que ele fundou, tem problemas? Tem adversidades? Será que a igreja passa por desafios? Sim ou não? Sim, você sabe que sim. Por quê? Olha lá, Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. O Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Olha aí por que tem problema. Jesus dizendo, respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Percebeu o porquê do título da pregação desta noite? A igreja, o hospital celestial. Por causa disto, a chamada de Jesus é exatamente para as pessoas problemáticas, para as pessoas doentes, para o miserável, para o pobre, cego, nu, pecador, o atribulado. Olha o chamado de Cristo, são para essas pessoas. São essas pessoas o alvo central de Cristo. Os desprezados, os injustiçados, os aflitos, os caídos, porque os sãos não precisam de médico. Tem um contexto aí, né, por trás dessa expressão aí, né? Os sãos, Jesus estava se referindo àqueles que se auto-justificavam. Eu não preciso de um salvador, eu não preciso de um mediador, eu sou filho de Abraão, sou descendente de Abraão, então automaticamente estou salvo. E aí Jesus deu uma dura àqueles que se achavam salvos por serem descendentes de Abraão, mas não obedeciam à palavra de Deus. Nesse contexto Jesus deu uma bronca a eles. Mas aqueles que ouviram, creram e se entregaram a Jesus Cristo, receberam o perdão de seus pecados, receberam a libertação, receberam a restauração, receberam aquilo que tanto desejavam. Você que lê a palavra, os evangelhos, você percebeu que por onde Jesus passava havia milagres, havia restauração, havia curas. Todas as pessoas que saíram de suas casas, que saíram do seu círculo de dor e sofrimento e foram até ele pensando em receber, essas pessoas receberam, mostrando que Jesus Cristo é o Deus soberano, o Deus poderoso. Então por isso que há problema na congregação, porque na igreja é onde Cristo vai reunir as suas ovelhas para pastorear, para ensinar a viver, para ensinar como viver neste mundo da maneira que agrada a Deus. Então até que a pessoa saia da ignorância para a sabedoria, leva-se tempo, e nesse tempo as pessoas vão dar trabalho, vão manifestar comportamentos que causarão problemas. Nós vamos ver isso mais na frente. Olha só, Gálatas capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia. Ele passou anteriormente como missionário, fundou a igreja, ficou ali por um tempo, estabeleceu líderes, e quando ele viu uma certa solidez na igreja, então ele partiu para outra região, porque ele era um apóstolo, o ofício dele é esse, estabelecer uma igreja, estruturá-la e partir para outro lugar. Então ele esteve na Galácia, estabeleceu a igreja e foi, mas depois tomou conhecimento que lá na igreja estava tendo alguns problemas, natural, é claro que iria surgir algum problema. E ele, de onde ele estava, ele escreveu essa carta dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então o apóstolo Paulo está corrigindo o problema lá da igreja. Eles foram evangelizados, eles ouviram falar de Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador.
Não havia necessidade de mais nenhum ritual, de mais nenhum complemento, só Jesus Cristo. Creram em Jesus Cristo, Gálatas, receberam o Espírito Santo, foram batizados, foram restaurados, e Deus estava movendo. Mas chegou alguém lá e começou a ensinar heresia, dizendo que eles tinham que ser circuncidados, que eles tinham que fazer mais isso, mais aquilo, e eles, em vez de, não, o apóstolo Paulo, representante de Cristo, trouxe primeiramente a mensagem, não falou sobre isso. Então, eles deveriam ser sensatos. Espera aí, antes de considerarmos essa fala de vocês, deixa a gente conversar com o apóstolo Paulo primeiro, vamos fazer uma reunião, ver o que ele vai dizer a respeito, depois a gente pode considerar essa sua fala aí, se procede ou não. Eles não agiram assim, eles já foram logo absorvendo toda a heresia daqueles judeus cristãos que não abandonaram a antiga aliança por completo, e aí estava lá incomodando a igreja, e os irmãos agiram insensatamente, absorvendo a instrução do apóstolo Paulo e também a instrução dos falsos mestres. E aí ele vai e escreve para corrigir: ó insensatos. Então percebe o problema na igreja? Problema na igreja, natural. Então a carta foi dirigida exatamente para corrigir, para realinhar aqueles irmãos com a instrução genuína que o apóstolo Paulo havia ministrado anteriormente. E é assim hoje na igreja, né? O papel da liderança, do pastor, dos professores, de todos os que ministram a palavra, é esse: alinhar as pessoas à palavra de Cristo, à palavra dos apóstolos, à palavra de Deus, tirar toda a heresia, engano, mentira, sofisma, tudo que a pessoa recebeu desde a sua infância até o momento que ela chega na igreja, por meio da palavra, por meio da instrução, por meio do ensino. Leva-se tempo, até que a pessoa adquira um entendimento, mude o seu comportamento. É provável que cria um barraco ali, cria um problema ali, supernatural. Eu não me escandalizo com o problema na igreja, porque exatamente aqui é o hospital. Olha como funciona o hospital, já foi ministrado sobre isso várias vezes aqui na escola bíblica. Lá recebe todo tipo de pessoas, desde uma gripe, desde um resfriado, a câncer, a mutilação, a facada, a tiro, a bomba, a envenenamento, todo tipo de mazela é conduzido ao hospital. E lá o médico não, isso aqui eu não vou atender não, é muito feio isso aqui, não. Isso aqui é só um resfriado, eu vou dar aqui um antigripal, vai resolver. Não, o médico não faz isso. Chegou até ele, vai ser atendida aquela pessoa. E o médico, por dever, ele vai ali fazer o que for possível, segundo o recurso que ele estiver em mãos. Assim é a igreja do Senhor, assim é a igreja de Deus. É chegado aqui todo tipo de pessoa, e vai gerar conflito, vai gerar problema. A igreja tem que estar preparada para isso. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Aí já é a outra igreja. Qual igreja? Corinto, do mesmo, da mesma forma. O apóstolo Paulo passou pela região de Corinto, pregou a palavra, muitos creram, fundou a igreja, constituiu a liderança e foi para outro lugar. Então houve problemas lá, os irmãos comunicaram ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreveu a carta. Olha o conteúdo: porquanto, havendo entre vós quem? Entre os irmãos, entre a congregação lá de Corinto, havendo entre vós o que? Ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e ainda andais segundo os homens? Perceberam? Igreja é um ambiente espiritual, sim ou não? Até que uma pessoa saia da carnalidade, né, da natureza humana, para andar no espírito, irmão, isso leva-se tempo, leva-se muito tempo ensinando, orientando, orando, tendo paciência. Isso quando a pessoa quer, isso quando a pessoa manifesta um desejo ardente de querer andar no espírito. Até que isso aconteça, vai ter ciúmes, vai ter discórdia, vai ter confusão, vai ter disse-me-disse, vai ter muitas coisas acontecendo na igreja. Mas por que isso acontece? Porque aqui é o hospital preparado por Cristo. Olha que maravilha, Vamos lá, olha só, no Lucas capítulo 9, no versículo 46, 47, 48.
Olha só o que acontecia lá na igreja. Lucas, olha só, ali aconteceu isso entre os discípulos de Cristo. Cristo estava formando seus mensageiros, os seus sucessores. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha o que estava acontecendo aí na igreja de Jesus Cristo, na primeira igreja que ele formou, com os seus 12 discípulos. Essa discussão entre eles: quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? Quem vai receber a primazia? Será eu? Será você? Será? E Jesus, percebendo isso, depois pegou uma criança, colocou no colo e disse: no mundo é assim, cada um compete com o outro, mas no reino de Deus não. O maior é aquele que é servo de todos. Então Jesus trouxe uma instrução para eles, porque estava manifestando obra da carne, querer ser maior, querer ser melhor, querer estar por cima dos outros. Isso é altivez, é orgulho, é soberba, e Deus não se agrada disso, é obra da carne. Percebe que problemas na igreja não é de hoje? Então todas as pessoas que chegam à igreja, um novo convertido, tem que ser orientado nesse sentido, tem que ser bastante discipulado, mostrando esses fatos a eles, porque às vezes as pessoas chegam. Eu já tive essa impressão quando eu era do mundo, olhava para a igreja e falei: não vou nem passar ali não, um pecador que eu sou, entrar naquele ambiente onde só, tem os homens de Deus e as mulheres de Deus, não, eu passava assim de largo. Mas Deus sabe trabalhar, não sabe, em cada um. Deus sabe alcançar, Deus sabe abrir os olhos, Deus sabe abrir a mente. Até que um dia eu cheguei à igreja, e aí você vai percebendo como é na realidade. Como é na realidade. E olha que maravilha, quando você se achega a Deus, se entrega, busca, clama, estuda, quer obedecer, então você é um alvo de Deus. Ele está de olho em você para fazer de você um enfermeiro, um médico espiritual, para ajudar outras pessoas. Isso não é maravilhoso? Uma hora você chegou arruinado, problemático, chato, aquele ser daquele jeito, e aí pouco a pouco Jesus vai te limpando com a palavra, vai te aconselhando, vai te apacentando, vai te dando boa alimentação espiritual, vai te dando valor, você vai se descobrindo quem você é em Deus, você vai ficando forte até o ponto dele mesmo te declarar alguém já pronto para ajudar outras pessoas. Não é maravilhoso isso? É lindo isso. Então você vai se sentir valorizado, você vai se sentir útil nas mãos de Deus ao ajudar outras pessoas. É maravilhoso você se deparar com alguém que você se lembra do seu passado antes de Cristo. Você olha assim: nossa, eu era tão igual ou pior do que assim, essa pessoa nessa situação. Aí você vai ser movido por Deus para ir até aquela pessoa e conversar com ela. E aí quando você fala para a pessoa que tem esperança, quando você fala que já esteve naquela situação, irmão, Deus vai trabalhar naquela pessoa, Deus vai gerar esperança naquela pessoa, vai ser uma luz nas trevas daquela pessoa, e a chance dela se reerguer, se levantar, de Deus fazer uma obra na vida daquela pessoa é muito grande, é muito grande. Por isso que eu amo ouvir testemunhos, porque isso inspira a gente. Foi por isso que Jesus disse: vós sois minhas testemunhas, fale o que Deus fez por você, e através de você vai ser bênção demais na vida dos outros. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha um problemão que surgiu lá na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo esperava lá que os irmãos andassem numa boa, em obediência, que fluíssem segundo a sua orientação. Mas aí ele recebe lá uma informação: apóstolo, é o seguinte, está acontecendo isso lá na igreja. Olha só, geralmente se ouve, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, geralmente se ouve que há entre vós, irmãos, imoralidade sexual e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Que problemão na igreja, hein? E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar.
para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então olha aí, um problemão na igreja, um problemão. Está vendo a pessoa que estava congregando lá? A pessoa abrigava dentro de si a imoralidade, abrigava dentro de si a perversidade, e ainda não havia sido liberto, ainda não havia sido transformado, ainda não havia sido tocado por Cristo verdadeiramente. Então produziu fruto, produziu pecado e trouxe um transtorno para a igreja. Então igreja, irmão, é isso, é lugar de pecador, é lugar de problema, é lugar de transformação. Eu gosto quando eu ouço assim, a pessoa congrega aqui há 20 anos, congrega aqui há 30 anos, congrega aqui há 40 anos, congrega aqui há 50 anos. Por quê? Por que isso é importante? Porque quem está lá juntamente viu a trajetória, viu o crescimento, viu a transformação, é testemunha ocular, né? Porque ninguém consegue enganar, ninguém consegue iludir, ninguém consegue ser o que não é por tanto tempo. Ninguém consegue. Então é maravilhoso isso. Você congrega onde? Congrega em tal lugar. Quanto tempo? 30 anos. Ó, pode dar crédito a essa pessoa aí. Essa pessoa tem autoridade, tem moral, tem uma palavra séria para te dar, para te ajudar, para te influenciar. Porque além dele falar, tem tantas outras pessoas testemunham que ele está falando. Olha, é verdade. O irmão lá é verdade. O irmão lá é membro aqui. O irmão tem esse testemunho. A irmã tem esse testemunho aqui. Conheço há décadas. Então valida o cristianismo daquela pessoa. Não é um aventureiro, não é alguém que inventa. Tem gente que inventa testemunho, vocês sabiam disso? Tem gente que inventa. Já vi gente sendo desmascarado assim, ó, falando uma coisa e Deus levantar um profeta e lá na frente falar: tu vai descer daí ou não vai? Vai parar com essa mentira ou não vai? Aí a pessoa sabe que está mentindo, sabe que está inventando, diante de alguém que conversa com Deus. Não teve outra alternativa a não ser deixar lá o microfone e sair envergonhado. Deus faz isso, irmãos. É claro que é um caso extremo, né? Provavelmente Deus já havia dado muitas oportunidades para aquela pessoa parar com aquilo, ser sincera, ser verdadeira, para chegar àquele ponto, o negócio realmente, Deus sabe o motivo e o porquê, mas Deus faz isso. Eu já vi isso é sério. Então não tem um porquê inventar, não tem um porquê. Seja sincero, seja realista, fale a verdade. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai lhe dar autoridade para você falar e as coisas acontecerem. Então olha que problemão lá na igreja de Corinto. Tinha problema na igreja de Jesus? Tinha. Judas roubava o caixa da igreja. Sim ou não? Judas fazia isso. Olha só, diante de um Deus onisciente, Judas viu Jesus várias vezes dando sinais de que conhecia os pensamentos, conhecia as intenções, conhecia todas as coisas e ainda estava ali roubando. Olha aí, a igreja de Jesus, a primeira igreja que Deus fundou na terra, com problemas, com adversidades, com lutas que Cristo teve que resolver, Cristo teve que solucionar. E assim veio caminhando a igreja até hoje. Então, irmãos, você que está desigrejado, entenda isso. Igreja é lugar de transformação, é lugar de gente de má fama para ser transformada por Deus e ser uma testemunha do poder do Senhor Jesus Cristo, de transformar pessoas. Só Ele faz isso, só a palavra dele tem este poder de transformar uma pessoa por dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão Jaime, o que eu faço então agora, diante de todo esse conhecimento que você passou? Olha só, Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12. Romanos capítulo 14, versículos 11 e 12. Olha só, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Em outra tradução diz assim, ó: e todas as pessoas prestarão contas de si mesma a Deus. É o versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, irmãos, cada um faz a sua parte, cada um viva a sua cristandade, cada um viva a sua sinceridade com Deus, sabendo disso aqui, ó. Olha, eu sei que tem problema lá, eu sei que tem adversidade, olha,
eu não quero ser o pivô, porque Jesus disse que é necessário que haja escândalo na minha casa, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou, está lá em Mateus. Então, sabendo disso, eu vou me vigiar, eu vou tomar cuidado para que eu não seja o pivô do escândalo, o motivo do barraco, o motivo da confusão. Eu não quero levar problema para o pastor. Eu congreguei quase 15 anos em uma mesma igreja, nunca levei um problema para a pastora, nem para o pastor, presidente da igreja, porque eu já sabia que eles já tinham muitos problemas para resolver, problema da igreja, problema com, e etc, problemas vários. Então eu não queria ser mais um. Então eu com a minha esposa ali, sempre a gente procurava resolver nossos conflitos, nossas dificuldades da vida, não conjugal, dificuldades mesmo, sim, ó, vamos orar, que quando ela sabia, ela falava, por que você não me falou isso? Teria entrado em oração, teria te ajudado. Eu falei, não pastor, não, eu sei que a senhora já tem problemas demais. Então eu sei disso aí, ó, pois cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então eu não quero causar problema para o pastor, eu não quero causar problema para a igreja, pelo contrário, eu quero, como descendente de Abraão. Você sabia, crente, que você é descendente de Abraão? Eu quero ser uma bênção. Foi o que Deus falou para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Então, se somos descendentes de Abraão, eu tenho que ser uma bênção lá em casa, eu tenho que ser uma bênção aqui, eu tenho que ser uma bênção, não um causador de problemas. Então, tenha essa consciência de que você prestará conta de si mesmo a Deus, e eu também. Então eu vou tomar cuidado com o que eu estou fazendo, como eu estou vivendo, para não ser julgado nem disciplinado pelo Senhor. Pelo contrário, se eu vigiar, se eu cuidar da minha vida, se eu ser sincero com Deus, em vez de juízo, virá é bênção, virá é resposta, virá é milagre, virá é um elogio da parte do Senhor. Que lá em Hebreus diz assim, ó: e não terei vergonha de ser chamado o teu Deus, de ser chamado o teu Pai. Isso é maravilhoso. Já pensou uma palavra dessa vinda de Deus para você? É um ânimo, é um combustível, é uma força que vai brotar dentro de nós. Olha só, Hebreus 10, 25, partindo para o fim. Hebreus 10, 25, os irmãos já conhecem, né? Olha aí, ó, é um mandamento, é uma orientação de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É o que eu estou tentando nesta noite, trazer uma admoestação, tentar despertar consciência de que eu tenho que congregar. Foi Cristo que fundou a igreja, que estabeleceu a igreja, e quer eu aqui para aprender, para ensinar, para crescer, para desenvolver aqui dentro. É aqui, é aprendendo um com os outros, que seremos maturados na fé. E todos nós, veja como um estágio, nós estamos aqui em um estágio, em um curso preparatório para aquele grande dia que será o encontro com Ele nos ares, irmãos. Isso é tremendo. Ele não vai tomar para si uma igreja negligente, uma igreja que não quer congregar, uma pessoa que despreza. Se eu não estou congregando, eu decidi não congregar, eu estou desprezando, irmã, a igreja. Eu estou dizendo que não vale nada para mim. Eu estou afrontando o Criador da igreja, que é Jesus Cristo, irmãos. E falo, não afronte a Deus. Teve um que tentou lutar contra Cristo e se deu muito mal. Alguém chamado Saulo de Tarso. Tentou combater a Cristo e os cristãos, e se não fosse uma intervenção sobrenatural do próprio Cristo naquela alma, ele estaria condenado ao inferno. Mas a misericórdia de Cristo, a graça, o amor, o perdão dele, tocou naquele homem e falou: Saulo, agora você vai ser a minha testemunha, vai ser o meu servo, vai glorificar o meu nome, de perseguidor a um apóstolo. Foi isso que Jesus fez na vida daquele homem. Então, irmão, não resiste contra a palavra. Não diga não a Jesus, que vai ser ruim para você. Pelo contrário, diga sim a Ele. Se Ele é o teu Senhor, se Ele é o teu Salvador, se você entendeu o mistério que há nele, mistério da salvação, mistério da libertação, do nome escrito no livro da vida, faça o que Ele orientou. Não deixe de congregar. Venha para cá, venha ensinar para a gente como a gente deve viver o cristianismo. A gente também vai ensinar você, e vamos crescer juntos e morarmos juntos lá também, na cidade celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o salmista no capítulo 26, versículo 8.
capítulo 26, versículo 8 de Salmos. Olha a expressão de um homem de Deus: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Meu Deus, que expressão maravilhosa deste salmista. Eu amo, Senhor, a tua casa. Eu sei que lá tem problemas, eu sei que lá tem adversidades, mas eu amo estar lá, porque eu aprendo o que fazer, eu aprendo o que não fazer, eu aprendo a adorar e saio de lá de posse da minha bênção. Maravilha do Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Absorve essa orientação que Paulo estava escrevendo para Timóteo, que era pastor de uma congregação. Irmão, pode absorver essa palavra que é para você. Essa palavra é uma das atemporais, não tem tempo nem contexto, ela é aplicável em todos os tempos. Olha só, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha o que o Espírito Santo de Deus quer de nós, irmão, que nos tornemos isso. Isso o que, irmão Jaime? Padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, ou seja, no caráter. Vai chegar o tempo, na minha vida e na sua vida, que quando chegar alguém ali, a gente vai poder falar para ela: olha, seja como aquela irmã, crente como ela, seja como aquele irmão, crente como ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Seja o padrão, seja o modelo, seja aquele referencial. Irmão novo convertido, você vai ter que aprender a ser como Cristo. Até que você entenda a palavra, seja como aquele irmão ali. Comece a estar agindo com ele, porque ele imita Cristo. Então você imita ele, até que você mesmo se conecte com Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então é isso que o Espírito de Deus está ensinando-nos. Façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. E Ele é quem vai promover o crescimento, o amadurecimento e fazer de você, de mim, de cada um de nós, uma carta viva dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para irmos embora, Isaías capítulo 41, versículo 10. Para eliminar todo medo, toda culpa, toda acusação, para eliminar o mal pela raiz. Assim diz no livro do profeta Isaías capítulo 1, capítulo 41, versículo 10. Não temas. Olha Deus falando contigo, olha Deus falando comigo, olha Deus falando com todos nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então tome a decisão que precisa ser tomada, faça o que precisa ser feito, siga o que precisa seguir, crendo que Deus está contigo, não temendo, não tenha vergonha, não tenha timidez. É melhor às vezes passar uma vergonha temporária, mas viver o resto da vida glorificando a Deus, do que viver uma vida afastada do Senhor em pecado, viver triste, viver abatido e por fim para o inferno. Então, irmãos, não tenha medo, não tenha medo. Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para irmos embora? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, por tamanha misericórdia, por tamanha graça, por tamanha bondade, por tamanho amor, pela oportunidade que o Senhor nos deu ao fazer chegar sobre nós a tua palavra, a mensagem da salvação, a mensagem da libertação, a mensagem de uma nova vida. Por isso nós estamos aqui, porque o Senhor nos resgatou das trevas, o Senhor nos colocou na tua casa. Por isso nós estamos aqui, meu Pai, para aprender da tua palavra, para entender o que o Senhor quer de nós. Fortaleça cada um aqui, meu Pai, que o teu Espírito possa ministrar a cada um o que é necessário, que aquele que está em dúvida receba convicção, que aquele que está, meu Pai, andando, vagueando, ache a direção certa, que é o teu aprisco, que é a tua casa, que é a tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui de louvor, por esse momento de reflexão, que o teu poder possa nos acompanhar, dissipando as trevas, dissipando as armadilhas do inimigo, e que cada um possa receber do Senhor um renovo espiritual e força para perseverar até o último dia que o Senhor determinou no teu calendário. E assim nós oramos e agradecemos em
nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus.